Wi-Fi, 5G, Bluetooth. Pois é, a gente está o tempo todo cercado por esses sinais invisíveis. Eles conectam o nosso mundo, mas será que eles também podem nos prejudicar? Nesta nossa análise, a gente vai tentar separar o medo dos fatos para ver o que a ciência já descobriu de verdade sobre isso. É só a gente parar para pensar um pouco no nosso dia. O Wi-Fi em casa, no trabalho, o sinal do celular na rua, o fone de ouvido com Bluetooth. Nós estamos literalmente mergulhados num oceano de ondas eletromagnéticas. Elas são a base de todo o nosso mundo conectado hoje. E aí, claro, surge a grande questão. Com toda essa tecnologia tão perto do nosso corpo, o dia inteiro, todos os dias, qual é o impacto real disso na nossa saúde? Olha, basta dar uma pesquisada rápida na internet para a gente ficar de cabelo em pé. Aparecem listas e mais listas dos supostos perigos do Wi-Fi, do 5G. O problema é que muitas dessas matérias gritam perigo, mas não mostram as provas. Falam muito do dano, mas cadê os estudos que comprovam isso? E olha, essa analogia aqui é perfeita. É como ir uma vidente. A previsão pode não ter base nenhuma, mas o medo que ela causa é muito real. E esse medo pode paralisar a gente, ou pior, nos levar a comprar produtos e tomar cuidados que talvez não sirvam para nada. Então, por isso mesmo, a gente vai deixar esses avisos mais alarmistas de lado. O foco aqui vai ser apenas em experimentos concretos, em pesquisas científicas, o que já foi testado em laboratório, o que os dados mostram de verdade. Para começar, vamos dar uma olhada no mundo ao nosso redor, no mundo natural. Antes mesmo de falar sobre os humanos, o que será que os estudos com plantas e animais já conseguiram revelar sobre o impacto dessas ondas? Então, teve uma grande revisão de estudos lá na União Europeia que foi bem conclusiva. As ondas eletromagnéticas afetam, sim, a orientação de pássaros e insetos e podem até prejudicar o crescimento das plantas. O ponto principal aqui, o que a gente precisa guardar, é o seguinte: a ciência confirma que existe um efeito biológico. A grande dúvida é se esse mesmo efeito acontece na gente e, claro, com que intensidade. Agora, se liga nesse experimento aqui que deixou muita gente de queixo caído. E tudo por causa da simplicidade e do resultado que é muito visual. A história começou com 5 estudantes que começaram a desconfiar que dormir com o roteador Wi-Fi perto da cama estava atrapalhando o foco delas na escola. A ideia delas foi super simples, mas genial. Pegaram 2 bandejas com sementes de agrião e colocaram em quartos idênticos. A única diferença, um dos quartos tinha um roteador Wi-Fi ligado. 12 dias depois, o resultado foi esse aí. As sementes que estavam longe do Wi-Fi, super saudáveis. Já as que ficaram perto, morreram. A imagem fala por si só, né? E levanta aquela pergunta óbvia. Se isso acontece com sementes, o que será que acontece dentro do nosso corpo? Beleza, então a gente já viu o que rola com as plantas e os animais. Mas e a gente? Agora, vamos analisar os estudos que foram lá e mediram os efeitos diretamente no corpo humano. Olha, um dos efeitos mais fáceis de visualizar é o calor. Imagens térmicas mostram que, depois de só 15 minutinhos falando no celular, o lado da cabeça onde o aparelho estava encostado pode aquecer até 1 grau Celsius. É uma prova física, bem clara, de que o nosso corpo está sim absorvendo energia dessas ondas. Mas não para por aí, não é só o calor. O nosso cérebro funciona com seus próprios pulsos elétricos, sabe? São as chamadas ondas cerebrais, que regulam nosso humor, nosso foco. E aqui está o ponto crucial. Algumas das frequências usadas pelos celulares se sobrepõem, elas meio que conversam com essas ondas do cérebro. A grande preocupação é que isso possa causar um tipo de interferência, afetando diretamente a nossa concentração e até as nossas emoções. E para testar isso, um estudo foi lá e colocou à prova. 30 voluntários foram expostos a ondas de 2,4 GHz por 45 minutos. Os exames cerebrais, antes e depois, mostraram que muitas mudanças aconteceram. O estudo não disse se essas mudanças eram boas ou ruins, mas provou uma coisa: o nosso cérebro reage a essa exposição de um jeito que dá para medir. Ok, a gente saiu do cérebro e agora vamos descer para um nível ainda mais fundamental, o nível celular. Pesquisadores lá nos Estados Unidos focaram numa questão bem específica e bem sensível também. Como será que as ondas do celular afetam os espermatozoides? O método que usaram foi bem direto ao ponto, bem claro. Eles coletaram amostras de 32 homens e dividiram cada uma delas no meio. Uma metade ficou exposta por 1 hora à frequência de um celular, a outra metade ficou guardadinha, sem exposição nenhuma, servindo como grupo de controle para poder comparar depois.
E os resultados? Bom, foram bem diretos. Na amostra que foi exposta, os espermatozoides se moviam menos e sobreviviam menos tempo. Mas o mais importante foi o aumento do que eles chamam de dano oxidativo, que, trocando em miúdos, é um tipo de estresse que danifica a estrutura da célula. É um sinal bem claro de prejuízo a nível celular, que pode ter impactos na fertilidade. Certo, a gente viu efeitos em plantas, no cérebro, até nas células. Mas e aí? O que a gente faz com tudo isso junto? O que isso tudo significa quando a gente junta as peças do quebra-cabeça? Se a gente juntar tudo que esses estudos apontam, a lista de possíveis preocupações inclui desde coisas como dor de cabeça e problema de concentração até alterações reais na atividade do cérebro e danos nas células. E sobre o câncer? Bom, essa é a parte mais polêmica de todas. E é super importante deixar claro, a própria ciência ainda não tem um veredito sobre isso. É um debate que está totalmente em aberto. E aí entra um fator que é crucial em toda essa discussão: o tempo. Pensa só, essa era do smartphone no bolso de todo mundo com Wi-Fi em tudo que é canto tem menos de 20 anos. Em termos de pesquisa de saúde, isso é um piscar de olhos. O que significa que os efeitos de longo prazo de uma vida inteira de exposição, essa ainda é a grande pergunta sem resposta. Com tanta coisa ainda no ar, sem resposta definitiva, a conclusão mais sensata parece ser aquela do ditado antigo, né? É melhor prevenir do que remediar. A ideia não é criar pânico ou medo da tecnologia, mas sim ter uma postura de cautela, já que estamos lidando com algo que historicamente é muito, muito novo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é bem impactante, na verdade. Nós todos estamos participando do maior experimento em tempo real da história. Se estes são os sinais que a ciência já encontrou em menos de 20 anos, o que será que a gente vai saber daqui a mais 20? Essa é uma resposta que só o tempo e mais ciência vão poder nos dar.